Olá, Ju, tudo bem? Olá, Ana. Oi, Maiarinha. Oi, Gê. Oi, Marcos. E benefícios fiscais. Oi, Denis, tudo bem? Tô colocando aqui o comentário da live. Boa noite, gente. Hoje o tema, olha, é sensacional, tá? A gente tá com um convidado que... Oi, Pedro, tudo bem? Boa noite. Hoje o nosso convidado, ele... Oi, tudo bem, Davi? Nosso convidado já entrou. Ele defendeu a dissertação dele de mestrado na semana passada sobre análise econômica do direito e os benefícios fiscais de ICMS. Foi uma defesa sensacional. Ele, inclusive, teve indicação para publicação da dissertação dele e eu achei muito legal trazer ele aqui para falar com vocês sobre esse tema, porque ele traz uma visão muito inovadora e eu acho extremamente prática e possível de ser implementada. Então, como a gente tem discutido muito benefícios fiscais, análise econômica do direito, isso é um tema da moda, né? Até o próprio relatório de contingências fiscais, ele veio numa toada de análise econômica do direito, então é importante a gente entender, né, o que é isso, o porquê que ele efetivamente decidiu fazer esse estudo, e por isso ele está aqui e eu já vou incluir ele na live para vocês. Oi, Cristina. Oi, João Paulo. Tudo bem? Deixa eu já chamar o nosso convidado. Espera aí. Davi. Tá ele aqui. Davi, já te convidei para participar. É só você clicar. Oi, Silvio. Oi, Tiffany. Oi, Eduardo. Chegou a receber, Davi? O convite? Oi, Alessandra. Tudo bem? Não recebi. Ah, porque o que eu tô aqui é o Davi Brandão. O seu tá Davi 123. Peraí. Davi 1, 2, 3. Engraçado, você não tá aparecendo aqui para eu te chamar. Ah, achei você. Peraí. Eu chego. Já mandei para você. Vê se você recebe. Mandei agora. Ah, já tô vendo seu computador. Agora vi você. Oi, Davi, tudo bem? Oi, Micaela. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo Bom, bem? tudo jóia. Davi, primeiramente eu quero agradecer profundamente por você ter disponibilizado um tempinho da sua agenda para participar aqui com a gente, falando um pouquinho do seu excelente trabalho. Gente, como eu estava falando aqui no início, o Davi ele é aluno do nosso curso Tributário em Ação. Ele trabalha na Petrobras há muitos anos, ele é contador e advogado. E agora ele é mestre em Direito, tá? Porque ele defendeu a tese dele brilhantemente, a tese não, a dissertação dele brilhantemente na semana passada. Eu tive a honra de compor a banca dele. Davi, eu acho que você virou, agora voltou. Você virou de novo para a tela do computador, você sumiu. Aqui, eu tô vendo seu computador. Espera aí. Agora vi você, agora tá certo. Ele defendeu a dissertação dele de mestrado exatamente sobre esse tema, né? Análise econômica do direito e os incentivos fiscais de ICMS, por isso eu convidei ele para falar com vocês, porque em breve vai ter um livro aí lançado sobre esse tema, super interessante e realmente em voga. Então, Davi, eu vou passar a palavra para você começar falando um pouquinho com o pessoal, o que te motivou efetivamente a escrever sobre isso, né? Que é um tema que está mais do que em voga, inclusive com a Emenda Constitucional 109. Então, o que te fez dar esse start inicial de pesquisa? Pessoal, boa noite. Tá? Primeiramente, queria agradecer pelo convite da professora Micaela. Muito prazer estar aqui.
tá? E compartilhando com vocês um pouco da pesquisa que eu fiz, do estudo e do resultado. Eu acho que é sempre importante a gente estudar, né? E não ficar para a gente o conhecimento, né? A gente fazer uma disseminação do conhecimento, socializar, porque certamente isso vai gerar aí outros trabalhos, outras dúvidas, e ser aí como uma semente aí para motivar, né, outros tipos de estudo. Então, pessoal, a professora Tatiana está aqui também. Não sei se ela está, mas também queria agradecer o Ela convite também. vai entrar. Ela está Tá? assistindo porque ela está terminando, teve uma demanda de trabalho. Aliás, eu queria pedir desculpas. A Tati não vai poder participar efetivamente da live, mas ela está olhando aqui e está Não tem agradecendo problema. mais a presença. Não tem problema. Então, pessoal, o que me motivou, né, respondendo aí a Micaela, né, o que me motivou a fazer essa pesquisa no âmbito do mestrado, né? Eu sempre fiz pesquisas em termos de guerra fiscal, né, há vários anos, inclusive foi objeto de monografia da graduação, na pós-graduação, então já venho estudando esse tema da guerra fiscal há muito tempo. Né? E agora no mestrado, né, a gente está em 2022, comecei bem antes, né, a guerra fiscal finalizou, né, praticamente. A gente tem aí a Lei Complementar 160, o Convênio 190, que veio mitigar a guerra fiscal do ICMS, acabar com aquela farra, vamos dizer assim, né, de incentivos fiscais unilaterais e a revelia do CONFAS. Então, eu na minha pesquisa, inclusive no grupo de análise lá do mestrado, né, eu falei, não posso mais estudar, né, pesquisar a guerra fiscal, porque não tem mais sentido. Por que eu vou falar da guerra fiscal? Né? E aí eu tive acesso a essa matéria que eu fiquei apaixonado, assim, que é a análise econômica do direito. E eu falei, tá aí, né, é para onde eu vou trabalhar. Por quê? O incentivo fiscal, né, eu trabalhei bastante em incentivo fiscal de ICMS, que a guerra fiscal tem a ver com o incentivo fiscal de ICMS. O incentivo fiscal de ICMS, o que ele é? Ele nada mais do que o efeito externo de uma desoneração tributária. Né? E aí, estudando a análise econômica do direito, que usa o instrumental da economia, principalmente da economia do bem-estar social e da microeconomia, para estudar a eficiência da norma, não só a eficiência da norma, mas as consequências dessa norma, na hora que eu participei de um grupo de estudo de análise econômica do direito no mestrado e consegui fazer essa concatenação. Opa, está aí a minha resposta. Né? Se eu estou em dúvida se aquele determinado incentivo fiscal, tendo em vista que ele é um efeito externo de uma desoneração tributária, porque o incentivo fiscal, a gente precisa olhar duas coisas. Né? Primeiro, se ele produziu a conduta desejada. Ponto. Realmente gerou emprego, gerou desenvolvimento econômico, melhorou o indicador, etc., econômico. Pronto. Segundo, é verificar os seus efeitos. Se ele produziu aqueles efeitos desejados. E aí, o direito, né, o que é o direito? A norma de incentivo fiscal nada mais é do que um instrumento jurídico que tem um objetivo. Tá? Mas tem um objetivo, mas não estuda os efeitos das normas de incentivo fiscais. Para estudar o efeito da norma, você precisa de um método para identificar os efeitos. E esse método caiu bem, que é o instrumento, que é a economia, né, utilizando aí as várias ferramentas da economia para tentar entender e compreender o direito. Tá? E esse é o objetivo da análise econômica do direito. Né? A análise econômica do direito, ele quer entender, ele não abandona o direito, tá? Ele não abandona aquele direito dogmático, aquele direito formalista, nada disso. Ele é complementar. Né? Ele quer saber se aquela norma jurídica realmente está produzindo os efeitos desejados para os quais foram criados. Né? A gente está falando um pouco, não de legalidade, a gente está falando de legitimidade. Quanto à legalidade, eu não tenho dúvida que o direito o direito controla isso. Né? Se realmente um incentivo fiscal foi publicado com lei específica, com lei exclusiva, se está amparado pelo convênio, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da linha G, que atende ao convênio, se houve uma internalização jurídica dentro do Estado, se atendeu o princípio da anterioridade,
e etc. Isso a gente não tem dúvida, né, que o direito resguarda todo esse aspecto formal da estrutura jurídica. Né? Mas quanto aos efeitos das normas, será que um incentivo fiscal, tá, que visa lá no artigo 3º da Constituição a redução da desigualdade social, será que ele está realmente produzindo aquela finalidade? Ele pode estar atendendo a todas as dogmáticas jurídicas, a todos os aspectos jurídicos, mas não está produzindo o seu efeito principal, que é a geração de empregos, de renda, desenvolvimento econômico e etc. Então, na minha visão, Micaela, esse incentivo fiscal ele é legal, ok, atende aos ditames da legalidade, mas ele é ilegítimo, porque ele não traz os resultados esperados. E vou mais, ele, na minha visão, ele é inconstitucional. Inconstitucional porque não atingiu o objetivo. Então, eu tenho um exemplo muito claro, né? A gente tem uma lei de incentivo fiscal de Goiás, que é a Lei 18.755 de 2014, que ele dá incentivo fiscal para a empresa do ramo de automotivo. Né? Então, lá em Goiás, né, foi concedido esse incentivo fiscal para o ramo automotivo, sob uma condição de que aqueles setores, determinados setores, deveriam contratar, tá, uma empresa de transporte instalada no próprio estado de Goiás. Né? E a lei foi publicada, ficou valendo, sabendo-se que no estado de Goiás só tem 3 grandes empresas, então a gente sabe que é um benefício fiscal, um incentivo fiscal direcionado, tá? Mas esqueceu-se de verificar que no estado de Goiás só tem uma empresa que presta serviço de transporte de veículos. Né? Então, assim, está claro e evidente que é um incentivo fiscal inconstitucional. Primeiro, você tem aí beneficiando um só agente econômico. Né? Você tem uma reserva de mercado para um agente econômico. Você tem um monopólio, um benefício direcionado a ele. E sem falar na violação de vários princípios. Né? Violação do princípio da livre iniciativa, violação do princípio da livre concorrência, violação que traz prejuízo ao patrimônio público, e etc. E a legislação foi publicada, foi aprovada no âmbito do CONFAS, e estava lá a benefício desse segmento de mercado. Né? Então, isso, na minha visão, não é um benefício constitucional. Né? E depois, tá, as associações, as categorias, entraram com a DIN, arguindo a inconstitucionalidade diante de todas essas violações que eu acabei de falar. Né? E o Supremo trouxe a decisão, né, pedindo uma análise econômica do direito, né, e questionando isso. Vê aqui, a norma, quando foi editada, não foi feita uma análise do mercado, não foi feita uma análise dos beneficiários, da economicidade, né? E se realmente, das consequências, e se realmente aquele benefício era um benefício hábil para a consecução dos objetivos, né? Aí o Poder Executivo, junto com o Legislativo, que eram responsáveis pela publicação da norma, disseram que não teve uma análise ex ante, que foi feita uma análise só da legalidade e tal. E, por fim, o incentivo foi considerado inconstitucional, tirado do mundo jurídico, sob pretexto também, o Supremo até disse que não se pode fazer discriminação de agente econômico em função do destino e da origem de mercadoria. Né? Então, Micaela, você vê bem como são publicados incentivos fiscais no Brasil, sem nenhuma análise quanto a seus efeitos, quanto às suas repercussões econômicas, e às vezes, fruto de lobbies e etc., que acontece nesse ramo tão complexo que é do incentivo fiscal. Então, a análise econômica... Antes de você prosseguir, Davi, eu acho importante destacar uma coisa que você colocou. Primeiro, né, a extrafiscalidade, ela é, em regra, uma exceção. Né? Ou seja, a finalidade do tributo é a arrecadação, é uma finalidade fiscal. Alguns tributos têm intrinsecamente uma finalidade extrafiscal e outros são manejados com finalidades extrafiscais em determinadas circunstâncias, né? Como, por exemplo, o ICMS. Agora, se a extrafiscalidade é a exceção, não basta a gente apenas pensar, né, que essa renúncia de receita que está sendo feita, ela tem que apenas respeitar o princípio da legalidade ou da legalidade negativa. É importante também a gente pensar que a Constituição ela traz nortes
muito claros, estabelecidos no artigo 170 da Constituição, com relação a que diretrizes eu posso adotar para utilizar esse tributo com o efeito de intervenção na economia. Ou seja, estimular o desenvolvimento de uma determinada atividade, reduzir uma diferenciação regional ou, eventualmente, desestimular uma determinada atividade. Ora, se eu estou utilizando um benefício fiscal com esta finalidade, chega a ser meio surreal que eu não pense e não analise se a medida que eu estou adotando, dizendo que serve para atingir aquele fim, efetivamente poderá chegar àquele fim. Porque veja como você muito bem colocou, e eu acho que uma das enormes vantagens e enormes qualidades do seu trabalho foi o fato de você ter demonstrado, com exemplos práticos e reais, que no Brasil a gente faz renúncia fiscal sem saber se aquela renúncia efetivamente atinge a finalidade, muitas vezes já sabendo que não vai atingir, porque eu estou querendo beneficiar o meu amigo XPTO, como foi esse caso aí que você citou de Goiás, onde claramente o objetivo era beneficiar uma empresa. E não foi só esse caso isolado. A gente teve aquele caso do TARI de Brasília, que foi claramente uma situação que todo mundo conheceu pelo fato de ser manejada uma ação civil pública pelo Ministério Público, se questionar se seria ou não o meio adequado pelo fato de haver uma vedação de se discutir matéria tributária em ação civil pública, e o Supremo, à época, reconheceu claramente a possibilidade de ser discutido aquilo em ação civil pública, porque o objeto não era tributação, e sim era patrimônio público. Era a lesão que estava sendo causada ao patrimônio público por uma renúncia de receita indevida. Então, esses elementos eles são muito importantes para a gente refletir o quão o estudo e a utilização dos benefícios fiscais ele deve ser melhor sopesado. Ou seja, não é que eles sejam demonizados, como muitas vezes a gente ouve, depois que a Emenda Constitucional 109 saiu, ela teve muito essa pegada, as pessoas dizem, o problema do Brasil é benefício fiscal. Não, o problema do Brasil não é benefício fiscal, o problema do Brasil é a falta de controle. Claramente, você vê que ninguém nem analisou a questão antes de efetivamente ser publicado. E aí, eu acho, antes de passar a palavra, o Diogo Vidor, que está acompanhando a gente, disse que esse assunto foi tema da pesquisa de mestrado dele, e um livro excelente sobre o tema foi escrito pela Marta Leão. Acredito que o nome do livro é Controle de Extrafiscalidade. Obrigada, Diogo, pela sugestão. E aí, Davi, eu queria, por favor, que você falasse agora para a gente o seguinte. Bom, você viu claramente na prática e mostra no seu trabalho, na sua dissertação de mestrado, que efetivamente esse controle não é feito no Brasil e que a maioria dos benefícios que você estudou ali, eles não atendem à finalidade que eles diziam que atendiam. E são inconstitucionais de prima. E aí, o que a gente faz com isso? Então, Micaela, eu só queria pedir licença para eu falar mais um exemplo que eu acho que é emblemático, né? Além desse do incentivo de Goiás, né? E eu acho que esse não pode faltar, porque realmente a gente fica assustado. Quando a gente para estudar, ninguém para estudar a forma da produção dos efeitos, do que aquilo está gerando e etc. O foco fica muito na parte jurídica, né? E eu me assustei quando eu fui fazer o estudo. Eu vou dar só mais esse exemplo e depois eu falo um pouco de controle, e isso eu posso falar um pouco de controle e transparência fiscal, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouco de transparência fiscal, porque não se faz controle sem transparência, né? Mas eu não queria deixar a oportunidade de falar um pouco do estudo que eu fiz do Fundopem, do Rio Grande do Sul. Né, de um item que eu achei assim também emblemático, né? O Fundopem, ele é um incentivo fiscal que dá várias desonerações tributárias lá no Rio Grande do Sul, né? E ele tem como um dos principais objetivos a redução da regressividade tributária, né? A gente sabe que o tributo indireto ele é totalmente regressivo. Só falando rapidamente o que é a regressividade, né? A gente tem isso acontece muito na tributação indireta, e ela é uma violação ao princípio da capacidade contributiva, né? Porque ela incide proporcionalmente naquela cadeia da renda mais baixa da pirâmide da sociedade. Então, por exemplo, vocês imaginam que, para dar um exemplo prático, eu estou falando de análise econômica do direito, então eu não tenho como não ser pragmático, né? Porque a análise econômica do direito veio do realismo jurídico. A análise econômica do direito veio do pragmatismo jurídico. Eu estou falando lá de Posner, estou falando de Ronald Coase,
né, de 1960, toda a escola de Chicago. Mas eu acho que é uma outra discussão, né, focar aqui mais na parte da regressividade. E a regressividade, e nesse caso, na regressividade, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, uma carga tributária de um determinado produto. Eu vou dar um exemplo prático e matemático. Tá? A análise econômica do direito é matemática e economia. Então, a gente tem, por exemplo, uma carga tributária de um determinado produto de 10, né? Quem ganha, sei lá, R$ 1.000, a gente vai ter uma carga tributária sobre a sua renda de 10%. Quem ganha R$ 10.000, essa carga tributária de 10 não vai ser 10%, vai ser 1%. Então a gente percebe que a regressividade, ela ocorre o quê? Na renda dos menores, dos mais pobres, que tem a renda menor. Ou seja, que paga mais tributo do que aquele que tem uma renda bem maior. E o que eu estou dizendo aqui, né, que a gente tem uma carga tributária em relação a quem tem uma renda mais baixa de 10 vezes mais. De 10 vezes mais. E o tributo indireto, o ICMS, é um imposto altamente regressivo. Isso a gente vê na comunicação, isso a gente vê na energia elétrica e etc. E um dos objetivos do Fundopay era reduzir essa regressividade na tributação do ICMS. E aí foi feito todo um estudo, que a partir de um estudo lá da Secretaria da Fazenda do próprio Rio Grande do Sul, junto com o Ministério da Fazenda, um estudo justamente buscando a transparência, buscando trazer realmente análise econômica realmente do Fundopay, né? Eles chegaram à conclusão do seguinte: olha, primeiro, né, a maior quantidade, a maior espécie de concessão de incentivo fiscal no Fundopay é crédito presumido. Então, o que significa isso? Significa que o crédito presumido é um crédito ficto, que no final não há um repasse pelo agente econômico no preço. Ou seja, se não há um repasse no agente econômico no preço, a sociedade, em geral, não está se beneficiando. Não há que se falar, nesse caso, o impacto da regressividade. Então, já está errado a forma, a espécie utilizada para a concessão da desoneração tributária. Segundo, segundo que a gente conseguiu identificar no estudo, Micaela, os principais incentivos, né, estavam concentrados em setores onde o consumo é maior do mais rico. Então, setores de carro, setores de luxo, setores de equipamento de linha branca, de alta qualidade de tecnologia e etc. E a carga tributária maior estava no segmento onde tinha o maior consumo pelos mais pobres. Né? Então, por exemplo, telecomunicações, energia elétrica, combustíveis, possuía uma carga tributária. Em resumo, o que acontecia no Fundopay? Tá? Além de não reduzir o efeito regressivo do tributo indireto, né, ele ainda onerava a tributação sobre o consumo daqueles mais pobres para subsidiar, para compensar uma desoneração tributária nos segmentos mais ricos. É absurdo. Totalmente contrário. E isso fere, aí, quando eu falo assim, uma tributação maior nos setores mais essenciais, isso fere até o princípio da seletividade e o princípio da essencialidade. Então, assim, esse incentivo fiscal, ele não é eficiente, ele não traz o seu objetivo principal, que é o efeito redutor da regressividade. Pelo contrário, ele está aumentando a regressividade do ICMS. Ou seja, né? O discurso dele é absolutamente contrário da prática dele. O efeito prático é o contrário do discurso. Que coisa louca. É o contrário. Agora, quem consegue nos dar essa resposta? Tá? Quem consegue nos trazer essa informação? A economia. A economia, através dos seus instrumentos, através da sua metodologia, através de cálculos estatísticos, através da econometria, da economia, ele consegue trazer essas informações e, a partir daí, a gente avaliar a norma. Se a norma é eficiente ou se uma norma não é eficiente. A gente está falando de eficiência. E posso te perguntar mais uma coisa? Com relação a essa questão do benefício fiscal em si, será que isso não geraria também uma violação à concorrência? Porque você imagina, eu estou dando para um, não dou para outro. Se eles estão no mesmo segmento econômico, a priori deveriam fazer jus ao mesmo benefício, mas eu estou alavancando a atividade de um e não de outro. Então, de certa forma, eu estou mexendo na concorrência diretamente. O que você acha? Acho infração claro à ordem econômica. Infração claro à ordem econômica em desobediência e violação ao artigo 70 e dos princípios da ordem econômica.
Não tenha dúvida, no que tange ao princípio da livre concorrência. Né? E além disso, assim, se a gente for enumerar, violação do princípio da neutralidade, porque o incentivo fiscal não é repassado para nenhum consumidor. Você quer falar, Micaela? Pode falar. Não, na verdade, eu ia só pedir para você me falar o que o CAD tem agido sobre esse assunto. Quais as Boa. possibilidades em cima dessa questão aí, já que tem impacto na concorrência. A gente está falando em impacto na concorrência, a gente está falando, às vezes, em abuso de poder econômico, né? E quando se tem um incentivo fiscal de crédito presumido, você acaba aumentando o lucro da empresa, não só o lucro, mas também o seu valor adicionado. Mas, nesse caso, a empresa não está sendo eficiente, sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista do negócio, nada disso. Ela está sendo eficiente porque ela tem uma desoneração tributária. A gente sabe que o ICMS representa a maior carga tributária numa operação, e ela está se beneficiando de uma desoneração que os outros agentes econômicos não têm. Né? Quanto ao CAD, Micaela, muito bem colocada a sua pergunta, né? O CAD ele foi consultado por uma organização chamada Pensamento Empresarial Nacional, que foi uma consulta 98, se eu não me engano, de 2000, né, em relação a uma violação à livre concorrência em termos de incentivo fiscal. Né? Então, foi feito um estudo solicitado pelo CAD, quem fez esse estudo foi uma auditoria externa, que foi a KPMG, tá? E conseguiu identificar para o CAD o seguinte: olha, quem tem incentivo fiscal desonerado, por exemplo, uma empresa que tem uma alíquota de 12%, ela aumenta proporcionalmente seu lucro em 1,5%. Reduzindo essa alíquota de 12 para 7, ela vai para 2,5%. Se a alíquota chegar a zero, essa empresa, com essa redução tributária, ela tem um aumento do lucro de 3,5%. Então, o que essa consultoria provou? Tá? Ela provou que a desoneração tributária aumenta o lucro da empresa. Aumenta o lucro arbitrariamente da empresa. E isso é um motivo de violação à defesa da livre concorrência, de acordo com a 12.529. Né? Então, o CAD foi consultado, o CAD fez um estudo, através desse estudo da KPMG, chegou a algumas conclusões, né, dizendo que realmente essas empresas obtiveram um lucro alto, excessivo, né, e que não teriam em função das suas atividades, que acabava com isso também eliminando a eficiência delas. Elas não são eficientes operacionalmente, né? Se acabar aquele incentivo fiscal, talvez aquelas empresas não sobrevivam. E, além disso, ela quebra o mercado, porque ela tem um preço melhor do que o dos demais, considerando que o ICMS, pelo processo de translação, ele tem uma repercussão econômica. O ônus econômico vai lá para o contribuinte de fato, né? E isso repercute diretamente no preço. Né? E o CAD achou também que trazia incerteza para o mercado, e no final dizendo que é uma infração à ordem econômica, uma infração, é uma concorrência desleal, realmente aumenta o volume de vendas, traz uma repercussão econômica negativa e etc. Mas no final o CAD diz o seguinte: olha, eu só fui consultado, né? Eu só fui consultado e eu não sou poder judiciário. E quem decide sobre incentivo fiscal, se é ilegítimo, se é ilegal, é o Poder Judiciário, não é um órgão judicante administrativo. Né? Inclusive, a própria doutrina traz isso, Micaela, no seu artigo 31 da 12.529, ele traz assim, olha, que os agentes, a pessoa jurídica de direito público e direito privado, quando viola a lei de princípios, a lei de defesa da concorrência, né, há aplicações, há infrações e etc. Né? Mas a doutrina entende que essa referência ela não traz a pessoa jurídica, na realidade, quem está concedendo o incentivo fiscal é o Estado, né? Ele não pode, na realidade, punir o Estado, porque o Estado, nessa função, porque o Estado não está funcionando como agente econômico. O Estado está funcionando como agente legiferante. Então, assim, como agente econômico, ela poderia trazer ali uma infração, uma multa e etc. E, além disso, o CAD destacou, né, que tem também que precisa obedecer o princípio da igualdade constitucional entre os agentes públicos. Né? O CAD estaria na mesma hierarquia, vamos dizer assim, de que um Estado.
né? Não há como punir agentes públicos, vamos dizer assim, na mesma hierarquia. Né? Isso caberia ao Poder Judiciário. Além do mais, a própria Lei 24, Lei Complementar 24 de 75, lá no seu artigo 8º, ele já prevê a punição em caso de descumprimento da lei, né? de publicar um incentivo unilateral, porque esses incentivos que ocorreram, esse aumento excessivo no lucro, ocorreram principalmente em função do STARE, né? que eram praticamente inconstitucional, a revelia do CONFAS, não tinha, eram feitos de gaveta, por meio de decreto e etc. Né? Então o CAD falou, olha, se tiver que punir, usa a lei 24/75, que lá tem a punição. Está lá no artigo 8º, dizendo que nesse caso a empresa perde o benefício, além de perder o benefício, não tem direito ainda traz ineficiência para a transferência do crédito, e ainda com o risco de recolher os tributos atrasados, porque estava se beneficiando de um incentivo fiscal constitucional, e também sem oportunidade de uma remissão. Né? Tá lá previsto na própria lei complementar a punição. Então o CAD ele atuou nesse caso, tá? Mais como um educador, né? Algo assim bem pedagógico e preventivo, de opinião, né? Mas sempre remetendo ao Poder Judiciário a palavra final para desconstituir aquele incentivo unilateral, revelia do CONFAS, etc., que é inconstitucional. Né? Mas, assim, já foi um estudo bem bacana. O CAD realmente quis entrar na discussão, mas ele não quis entrar na parte da punição, né? Aí fica aquela questão, né, Davi, que eu acho que é um dos grandes méritos do trabalho que você traz, né, de reflexão para a sociedade como um todo e dentro do direito. Que é justamente o seguinte, bom, levando em consideração, né, que esses benefícios, eles não podem ser apenas analisados sobre o prisma da legalidade, sendo necessário um controle de eficiência e proporcionalidade na escolha deles, como é que a gente pode estruturar esse controle, levando em consideração que essa discussão de benefício, ela perpassa os três poderes, ou seja, ela começa lá no executivo, né, com aquela ideia, aquela lâmpada que acende, vai se materializar no legislativo e depois, no final, ela acaba sendo controlada pelo judiciário. Como é que a gente consegue articular esses três poderes nessa avaliação? Tá, eu fiquei de dar a resposta da sua última pergunta, que foi em relação ao controle, né? Isso. Eu me surpreendi no controle dos incentivos fiscais do ICMS no Brasil. Assim, sabe, é uma coisa que não tem controle. Não tem controle. Né? A gente assim, por exemplo, o Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas, ele só faz a análise quando o incentivo fiscal já está publicado. Ele não atua antes da publicação do incentivo. E aí já foi. Aquele caso que eu falei de Goiás, já foi. Como o Tribunal de Contas vai atuar? Então, a atuação do Tribunal de Contas fica por conta de quê? Da lei de responsabilidade fiscal, alguma questão de constitucionalidade em termos tributário ou de ordem econômica, mas sem trazer os efeitos das normas. Né? Outra coisa que eu percebi também, o Tribunal de Contas não faz uma análise substancial do incentivo fiscal. Quando eu falo substancial, é uma análise de moralidade, de justiça. Né? Se realmente ele está produzindo os efeitos. Né? O Tribunal de Contas do Estado não faz essa análise. O foco do Tribunal de Contas ele fica muito na despesa. Né? Na lei orçamentária, preocupado lá com as questões das regras de despesa, não furar o teto. Tal. E o controle da receita, da renúncia de receita, não há. O que se tem no controle da renúncia de receita? São médias. São médias aritméticas em relação ao ano que o incentivo fiscal foi criado e nos dois exercícios seguintes. E também a consecução de alguma medida de redução, né, da receita, precisa informar isso de acordo com a lei orçamentária no orçamento, ou alguma medida de compensação. Pronto, então, muito focado na parte da legislação lá do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sem pensar novamente nos efeitos das normas. E aí eu tive um cuidado de analisar, pelo menos eu não consegui analisar de todos os estados, né? Mas eu entrei pelo menos na metade aí
dos estados da nossa federação, para verificar se no relatório final, tá, se trazia alguma análise em relação aos efeitos das normas do incentivo fiscal. Não encontrei em nada. Não encontrei nenhum relatório do Tribunal de Contas do Estado, estudos sobre os efeitos das normas de incentivo fiscal. E sempre focado na parte da legalidade, da lei de responsabilidade fiscal, na burocracia, e o principal não estava lá escrito, né? Então eu tenho essa crítica para o Tribunal de Contas, e a gente indo agora para o Legislativo, né? O Legislativo ele tem a oportunidade de fazer o controle preventivo de constitucionalidade, né? E o controle preventivo de constitucionalidade evita o controle repressivo que é o do Judiciário, né? Então, principalmente no que tange a parte da isonomia, né? Violação ao princípio da isonomia. Aí, Micaela, vale a pena, né? Eu gosto de trazer sempre exemplos, né? Eu identifiquei, isso eu falei lá na banca, né? Eu identifiquei alguns incentivos fiscais incoerentes, leis incoerentes, né? Eu identifiquei assim incentivo fiscal que é o seguinte, olha, o incentivo fiscal está valendo para a empresa desde que ela mantenha 80% dos seus empregados. Ou seja, ela pode manter 80%, ou seja, que ela pode demitir os outros 20%. Que loucura, gente. Por exemplo, parcelamento é uma coisa que eu vi também muito, né, nesse estudo com controle preventivo de constitucionalidade que o Legislativo poderia fazer para que não passasse essas leis incoerentes, né? Ou olhando essa coerência tributária entre a legislação. Por exemplo, parcelamento. Eu não posso ter vamos dizer assim, um incentivo de um parcelamento melhor do que um pagamento dentro do prazo. Claro. Porque isso acaba desestimulando aquele bom pagador, aquele contribuinte que paga no prazo, a esperar um parcelamento. Então, eu encontrei alguns trabalhos que fazendo essa análise, né, do parcelamento, era mais vantajoso para o contribuinte não pagar o tributo na data prazada, né, e aguardar um parcelamento do Estado para se beneficiar. Porque, fazendo as contas de forma matemática, era melhor, era mais vantajoso, aplicando recurso, etc. No final, era mais vantajoso colocar no parcelamento. E isso não é um parcelamento, isso não é um incentivo coerente, né? Isso é um incentivo que vai trazer um estímulo não a sonegação, mas a falta de pagamento daquele determinado tributo. Outro que eu vi também é incentivos fiscais para empresas que têm mais de 5 mil empregados. Né? Incentivos fiscais para empresas que têm mais de 5 mil empregados vai beneficiar as grandes empresas e as pequenas empresas. Né? Então, eu vejo isso como uma violação. Na minha visão, sabe, o incentivo fiscal ele visa igualdade. Né? E quando eu falo igualdade, ele visa nivelar aqueles que estão em situação de desigualdade. Né? Eu estou falando um pouco de igualdade vertical. Então, por exemplo, incentivo da Zona Franca de Manaus. Né? A gente sabe que está numa área longe, numa área de difícil acesso, de uma área de estrutura diferente dos grandes centros. É legítimo o incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus, visando igualar aqueles que estão em situação de desigualdade. Perfeito. Né? Por exemplo, o incentivo fiscal do desenvolvimento regional, que a gente tem lá no artigo 151, né? Desenvolvimento para as regiões menos desenvolvidas, como o Norte, Nordeste. Então, é um fundamento legal para o incentivo fiscal. E não dentro dessa igualdade. E o incentivo fiscal ele não pode trazer mais diferença. Né? Quando eu falei desse exemplo, que é a concessão de incentivo fiscal para empresas que têm empregados acima de 5 mil, na realidade ele está dando tratamento diferente, ele tá beneficiando um grupo em detrimento ao outro. Tá? E dentro daquilo que a gente conhece, né, que a isonomia, ele precisa ter alguns critérios, né? Os critérios aceitos, ou um critério de discrimen, né? Ou de parâmetro de discriminação. Então, precisa ter lá um incentivo fiscal que seja racionalmente justificado. Então, eu gosto de trazer exemplo mais uma vez. Por exemplo, uma empresa de tecnologia, de alta tecnologia, ela emprega pouco. Né? Se eu quiser fomentar o emprego dentro daquela empresa, é justo eu conceder um incentivo fiscal
para geração de emprego dentro de uma empresa de alta tecnologia, ou seja, é justificado racionalmente o incentivo fiscal para esse tipo de empresa. E outra coisa, está de acordo com os interesses constitucionais, não está singularizando e etc. Então, toda essa análise que eu estou falando é uma análise do controle preventivo, de constitucionalidade, não só legalidade, não só respeito à lei de responsabilidade fiscal, mas também respeito à isonomia. Né? A isonomia e também a anterioridade. Eu vi incentivo fiscal que a lei está fazendo referência, remissão a fato gerador que já passou. Nossa, não faz o menor em total desobediência, anterioridade e etc. Então, assim, eu acho importante no poder legislativo esse controle preventivo de constitucionalidade, fazer todo esse controle. Além disso, uma maior participação popular. Tá? Eu acho que uma participação democrática viabilizando um controle social é muito importante, porque quando a gente tem a sociedade civil cobra controle, né? Cobra que aquela informação realmente seja fidedigna, que realmente vai produzir efeito, e a gente não tem isso quando se tem lá um projeto de lei, quando se está na construção de uma lei. A gente não tem essa participação popular para efeito de incentivo fiscal. Quando a gente vai ver, já está pronto, já está tudo negociado, está aprovado, e amanhã já está valendo. Davi, né? Eu só vou fazer uma observação aqui, que uma das pessoas que está ouvindo a gente, o Denis Pinto, ele colocou que pode estar havendo um lobby, né, uma grande atividade de lobby de determinados grupos junto aos agentes políticos do Executivo e do Legislativo para permitir que esse tipo de incentivo que não atende à finalidade republicana nem democrática passe. E ele está mencionando aqui também que acha que esses incentivos eles devem surgir desses estudos já previamente realizados por esses grupos, por grupos técnicos, né? E só assim ele vai ficar claro para a sociedade qual é o impacto desse benefício, até porque a sociedade, de uma certa forma, ela é prejudicada a partir do momento que você tem uma redução de receita que iria, né, bancar despesas gerais e direitos dessa sociedade em prol desse benefício. Então é importante que haja esse cruzamento, essa transparência das informações, né? Perfeito, perfeito. Eu acho assim que isso tudo, no final eu vou falar sobre assim, as propostas, porque até agora eu só estou falando dos problemas, né, dos problemas de incentivo fiscal, dos efeitos, qual foi a metodologia que eu utilizei, mas também eu estou trazendo algumas propostas, né, e propostas importantes. Mas antes disso, eu queria fazer algumas reflexões, né, que foram importantes para o meu trabalho. E aí, Micaela, até gostaria de escutar o seu comentário também. Por exemplo, será que o incentivo fiscal ele é solução para todos os problemas de um Estado? Né? Outra coisa, o incentivo fiscal ele representa renúncia de receita. A gente está num momento, né, de despesas bastante limitadas, né, racionadas e etc. Será que não é um momento de parar um pouco de olhar despesas, diminuir uma despesa com educação, com saúde, despesas essenciais, e colocar um foco maior nesses valores altos que são renunciados de renúncia de receita? Para se ter uma ideia, o Tesouro Nacional fez um estudo, né, que o incentivo fiscal representa de renúncia de receita em relação à arrecadação 26%. Né? Esse é, em média, o que as empresas renunciam de receita no Brasil, né? Cada estado. Ganhando o Amazonas, que a gente já sabe por motivo óbvio, né? Amazonas representa uma renúncia fiscal de 49%. Em segundo lugar, vem Goiás, né? Aí eu falei um pouco de Goiás, né? Goiás com 32% de renúncia. Em terceiro lugar, Mato Grosso. E aí Mato Grosso vem com 17%. Então, são despesas, são receitas com valores absurdos. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Isso veio numa ação civil pública do Ministério Público, né? Trazendo que o Rio de Janeiro renuncia mais receita do que aplica em educação, saúde e segurança. Que loucura. Então, ele traz esse número do que, se somar os três, não dá o que dá de renúncia de receita dentro do Estado. Então, será que não é o momento de mudar o foco, né? Focar mais nas despesas, na renúncia de receita, do que diminuir despesas essenciais?
Entende? Então, é uma reflexão que precisa ser feita. A gente tem também, que eu vi muito, incentivos fiscais concedidos em área com vocação natural. Incentivo fiscal para resort, meu Deus do céu, resort. Já fica num lugar privilegiado, o agente econômico não está indo para lá por conta de incentivo fiscal, ele está indo para lá por conta da estrutura e está se beneficiando de um incentivo. Será que a gente deveria conceder incentivo fiscal para resort? Eu fui para joia, segmento de joia. E outra coisa também, né? O professor Paulo de Barros Carvalho, professor da PUC e também da USP, né? Ele traz o seguinte: olha, incentivo fiscal, a gente precisa dosar a carga tributária, né? E só deve conceder incentivo fiscal em situação, ele coloca com ênfase, muito aguda, que faça desaparecer a capacidade econômica do contribuinte. Ou que a tributação seja tão onerosa, seja tão excessiva, que inviabiliza a sua sobrevivência, o seu negócio. Aí sim justifica o incentivo fiscal. Né? E a gente... Eu acho assim, Davi, de fato, o incentivo fiscal ele não é uma solução para qualquer dor ou problema, né? Ele deve ser tratado como uma exceção. Agora, eu acho que o grande ponto é esse. Às vezes as pessoas têm a impressão de que o incentivo ele atrai investimento. O problema é que você tem que pensar na receita que esse investimento vai estar trazendo, se ela compensa essa renúncia de receita, porque já se viu muitas vezes com relação à instalação de fábricas, né, que havia aquela guerra fiscal e a galera saía que nem uma louca baixando todos o custo de ICMS, de não sei mais o que no final você gerava muito menos emprego do que a renúncia de receita que você tinha feito e o benefício em si se perdia. Então, acho que falta realmente essa visão técnica para se verificar aonde é que esse benefício é efetivo, né? Porque, de fato, não que ele seja necessariamente residual. Eu não diria que, eu só vou usar o benefício quando eu não posso usar mais nada. Por quê? Porque, às vezes, o benefício ele é muito mais efetivo do que você criar um subsídio. Isso já foi comprovado. Mas, assim, eu acho que é importante que a gente faça esse cálculo. Então, eu acho que a presteza, né, e a grande utilidade, inclusive, da sua dissertação de mestrado, ela advém dessa reflexão. Ou seja, eu preciso pensar se na hora que eu estou elaborando um benefício fiscal, eu realmente estou conseguindo atender a um daqueles objetivos que a República Federativa do Brasil traz para fins da ordem econômica. Será que ele atinge essa finalidade? Ou eu estou me iludindo, vendendo esse peixe, mas eu não fiz estudo nenhum e, ao fim e ao cabo, eu não sei se realmente isso é possível, né? Aí eu penso o seguinte: os incentivos fiscais com tempo indeterminado. Outra coisa, né? Isso não tem sentido. Não tem sentido. Será que ele já não promoveu a conduta que ele deveria promover? Né? E aí acaba deixando de ser um condutor, um indutor de comportamento para passar a ser um lucro, né? Um benefício, um lucro para a empresa e sem nenhuma contraprestação para o Estado. Né? É isso. A análise econômica do direito também, aí eu vou falar um pouco de controle, né? Ela tem uma teoria chamada teoria da agência. Né? Como também tem várias teorias. Tem teoria dos jogos, tem análise SWOT, tem análise comportamental, tem a teoria das externalidades, mas assim, eu vou pegar a teoria da agência que eu consigo trabalhar bem controle. Né? A teoria da agência, ela trabalha com um agente, com um principal, né? Onde eles têm conflito de interesse, onde o agente presta um serviço para o principal. Né? Então, eles têm ali interesses diferentes, cada um tem um tipo de interesse, e esse interesse diferente acaba gerando alguns problemas que a gente chama de custo de agência. Né? Quais são os problemas? Primeiro, a simetria de informação, que o principal tem um tipo de interesse em uma determinada coisa e o agente está com outro tipo de interesse, mas um tem mais informação do que o outro. Né? Quando um tem mais informação que o outro, praticamente por conta da simetria da informação, a gente tem problema no controle. Um não consegue controlar o outro e além disso, a gente tem perdas residuais.
trazendo esse conceito, esse preâmbulo rápido do que é uma teoria da agência, que é um conflito entre principal e agente dentro de interesses colidentes, né? Trazendo isso para o incentivo fiscal, aplicando a análise econômica do direito no incentivo fiscal, a gente tem o principal, que é o Estado, que está concedendo o incentivo, e a gente tem o agente, que é o contribuinte, que está querendo nada mais do que uma desoneração tributária e aumentar o seu lucro. Essa é a verdade. O agente econômico não está preocupado no retorno social, na coletividade, no bem comum, na promoção do artigo 3º e etc. Ele está preocupado em embolsar a desoneração tributária e aumentar os seus lucros, né? Então, aí a gente já tem um problema de... A gente tem um problema de oportunismo, né? O agente ele já age com oportunismo para conseguir um incentivo fiscal, né? Então, ele é oportunista. Ele, naquele momento, ele sabe, o Estado mostra para ele que ele precisa atender algumas contrapartidas, que ele precisa assumir alguns compromissos. Ele, às vezes, sabe que não vai assumir. Naquele momento, ele não vai falar nada disso para o Estado. E o que ele está preocupado é conseguir um incentivo fiscal. Por outro lado, voltando à simetria da informação, o Estado está concedendo esse benefício fiscal para ele, não está fazendo uma análise ex ante, não está fazendo uma análise dos efeitos e está achando que vai conseguir um benefício lá na frente, mas que também não tem certeza se aquele incentivo fiscal vai gerar as finalidades para as quais foram implementados. Então, a gente tem aí já um conflito de agência que ocorre entre o Estado e o contribuinte. Isso acontece, isso traz na análise econômica do direito um problema não só de agência, mas também uma seleção adversa, que o próprio agente econômico omite informações para conseguir obter o incentivo fiscal. E no risco que ele tem, que a gente chama também na análise econômica de risco moral. Ele sabe que não vai atingir, ele sabe que não vai conseguir assumir aquelas contrapartidas, mas, ao mesmo tempo, ele assume o risco moral de receber aquele incentivo fiscal. Então, o que a teoria da agência está trazendo para a gente? Olha, o problema do custo de agência é controle. Para você reduzir a simetria da informação, para você reduzir os oportunistas, para você reduzir os lobbies, você precisa de controle nos seus incentivos fiscais. Não só no controle dos incentivos fiscais, mas também no controle na renúncia de receita. E aí vem a conclusão final, né? Que a economia dá para a gente. Que um controle, se o controle, no caso desses incentivos fiscais, são ineficientes, né? Isso abre uma oportunidade para que o agente promova suas preferências. Com certeza. Então, assim, se isso só vem provar como é importante, isso a economia traz para a gente, como é importante o controle nessa seara dos incentivos fiscais. Isso eu estou falando dos 3 poderes da República, tanto no Executivo, no Judiciário, como no Legislativo. Então, eu estou trazendo isso também na dissertação como propostas, né? E pasme, Micaela, eu falei isso na banca, né? Eu não estou criando nada novo. A legislação dos estados já prevê esse controle, já há previsão de controle. Nós temos legislação do Rio de Janeiro, nós temos legislação do Espírito Santo e do Distrito Federal, obrigando os estados a uma análise econômica antes da concessão do incentivo fiscal. Uma análise econômica na concessão do incentivo fiscal, uma análise econômica no momento da fruição do incentivo fiscal e uma análise econômica se está produzindo os efeitos desejados. E isso está previsto na lei. Então, agora veio a emenda constitucional 109, né, de 2001, que traz também uma avaliação das políticas públicas. Mas já existe, né, isso também se aplica tanto ao âmbito federal também como os estados, município e tal. Mas o próprio federal, a União, ela já tem um decreto prevendo essa análise e acompanhamento e monitoramento de incentivos fiscais. Então, já existe legislação para isso. Na minha visão, assim, falta o estrito cumprimento da lei. Precisa cumprir a lei. Então, além dessa conclusão que a gente está dando toda aqui, que a concessão de incentivo fiscal não há uma avaliação, se há um componente político,
não se há um controle e os valores são substancialmente elevados, né, de tudo isso, também há previsão para acompanhar isso, também não é feito. Então, há um descumprimento da lei. E o que eu advogo é isso, né? É um intenso controle em termos de incentivo fiscal. Quando eu falo intenso controle, é um compliance. É um compliance fiscal. E isso a Secretaria da Fazenda pode fazer. Né? Existe fiscalização, né? Há fiscalização na obrigação principal, há fiscalização na obrigação acessória. Por que não criar também unidades para fiscalizar os efeitos daquele incentivo fiscal, para verificar se realmente aquele incentivo fiscal precisa continuar no mundo jurídico? Perfeito. Né? E aí eu estou falando de auditoria especial, um compliance fiscal com auditoria especial, para verificar se as contrapartidas foram assumidas, se os resultados foram produzidos adequadamente, para até analisar se realmente deva continuar ou não com aquele incentivo fiscal. Ou revogá-lo. Então, assim, a lei, já a legislação, já tudo. O que na minha visão falta, aí eu não sei, né, se é vontade política ou se tem outras coisas envolvidas, porque a gente sabe que esse processo de incentivo fiscal é algo muito complexo. É muito complexo. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente vê que, e eu sempre bato muito nisso, né? Tributar dá trabalho, mas renunciar à receita do tributo também dá trabalho. É importante que a gente sente tecnicamente. Ou seja, não basta ser um achismo, né? É necessário um pedido de um determinado segmento. É necessário que realmente se estude até que ponto aquele benefício pode realmente contribuir, ou aquele segmento precisa daquele benefício, como você muito bem colocou, ao resort. Naturalmente, ele vai se colocar em locais que são mais paradisíacos, em locais distantes, porque isso é da essência do resort. Então, qual sentido eu dar um benefício para ele, já levando em consideração que ele tem tudo a favor dele para ele poder instaurar um negócio e desenvolver ali, e obviamente é um negócio de alto luxo, de valores elevados, então ele tem a possibilidade de se remunerar com a própria atividade, independentemente de qualquer apoio governamental. Agora, existe um trabalho que tem que ser feito e a gente viu claramente que ele não é feito nem pelo executivo na hora que faz essa avaliação primeva, né, de ouvir, de até ter um segmento que chegue a ele que peça esse benefício, que precisaria sentar para fazer essa avaliação se é factível ou não, até o legislativo, que é quem efetivamente aprova, né, a possibilidade de internalização desse benefício no âmbito do ente. Agora, e o Poder Judiciário? Como é que seria a atuação do Poder Judiciário nesse contexto? Ele poderia, por exemplo, vendo que um benefício era inconstitucional para um segmento, afastar, entender, por exemplo, que se um segmento é beneficiado, mas outro não, e esse deveria ser também beneficiado, ele poderia estender esse benefício para esse outro segmento, utilizando, por exemplo, uma sentença manipulativa de efeito aditivo. Qual é a tua visão com relação à atuação do Poder Judiciário na hipótese? Assim, eu hoje entendo assim, primordial o judiciário. Né? Além de outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Legislativo, o Executivo, mas o Judiciário, quanto ao controle de legitimidade, na minha visão, tem um papel muito importante. Né? Por exemplo, a gente tem no Judiciário, né, chega no Judiciário várias ações, né, quanto à questão da isonomia. Isso. Né? E o Judiciário, ele usa aquela tese do legislador positivo. Né? Ele não quer atuar como legislador positivo, porque é um ato discricionário do Poder Executivo e não quer ferir, violar o princípio da separação dos poderes. Né? Então, ele usa isso quando ele não quer. Ele quer. O incentivo fiscal, quando chega ao Judiciário, ele pode dar duas decisões. Né? Ou estender esse benefício, em função da isonomia, ou considerar nulo o incentivo, tirar do mundo jurídico ou inconstitucional. Quando ele não quer estender o benefício, ele não quer atuar, né, ele lança a tese de que não atua como legislador positivo. Né, por ser uma opção política, política econômica e social do legislador e do executivo, cabe a eles a entender quem deve ser beneficiado ou não daquele determinado incentivo fiscal.
Então, ele traz essa colocação, quando ele não quer atuar no incentivo fiscal, que ele não atua como legislador positivo. Mas eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que, em algumas situações, ele deveria atuar como legislador positivo, tá? E ele deveria estender o benefício fiscal. Por quê? Se você tem um segmento que não está sendo beneficiado e esse segmento está na mesma situação de igualdade, de acordo com o princípio da igualdade horizontal, o judiciário deve estender, sim, o benefício fiscal. Né? Deve estender o benefício fiscal, e aí ele pode usar o princípio da maior efetividade da norma constitucional, né? Ele pode dizer que ele não é um simples eliminador de norma, que ele precisa atender os objetivos fundamentais e a promoção da coletividade. Né? Ele pode dizer que ele não pode, diante de uma ação, ser omisso, que ele precisa trazer alguma justiça, vamos dizer assim, uma justiça social naquele determinada ação, e também em atendimento ao princípio da isonomia, da isonomia e da igualdade. Né? Então, nesse caso, sim. Aí, Micaela, o judiciário, né, acaba fazendo justiça, porque ele está estendendo a um grupo não beneficiário, né? Mas, por outro lado, eu vejo um problema, porque quando o judiciário atua como legislador positivo, ele acaba descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Porque ele está dando um benefício, ele está estendendo um benefício. Olha, não é o legislador que está dando benefício, é um outro poder. Não. Ele está estendendo um benefício que não passou pelo crivo da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, aí eu vejo um problema, porque se isso virar moda, vamos dizer assim, né, o judiciário vai legislar. Vai legislar e para quê? Vamos rasgar a lei de responsabilidade fiscal, porque ele estendeu o ponto final. Então, eu acho que é polêmico, tá? É polêmico. Eu acho que há uma violação, quando há uma extensão de benefício, há uma violação, sim, da lei de responsabilidade fiscal, porque não passou pelo aquele critério do artigo 14, né? Além disso, assim, ele está legislando acima da opção do legislador que tem a competência para conceder o incentivo fiscal. Né? Ele está indo acima. Não sei se o legislador, quando foi publicar aquela norma, se realmente queria deixar de fora esse certo segmento econômico, esse setor econômico. Posso só fazer uma colocação aqui? O que eu acho, né? Isso é um hard case, é difícil. Não tem uma solução que seja efetivamente a melhor de todas. Mas vamos pensar o seguinte: de fato, a gente tem um impacto orçamentário que pode ser resolvido com a criação de crédito suplementar ou, eventualmente, crédito extraordinário em razão do aditamento dessa despesa. A questão é a seguinte: de fato, a atuação do judiciário, no caso do Supremo, como legislador positivo, deve ser residual, né? Até por uma questão de respeito ao poder legislativo, né? Que é quem legisla, quem edita a norma e quem, obviamente, está judido a todas essas regras que a gente colocou aqui. Agora, a atuação, e aí é um ponto que eu acho que falta ao Supremo, né, definir isso de uma forma mais concreta, seria na omissão do legislativo. Agora, quando eu configuro essa omissão? Porque hoje a gente tem controle de omissão do legislativo por meio da DEI por omissão, por meio do mandado de junção, mas a gente sabe também que isso não é efetivo. Porque a partir do momento que eu faço um mandado de junção e que eu notifico lá o Congresso Nacional, digo, ó, Congresso, você tem que editar, sei lá, em 90 dias, em 6 meses, em 1 ano. Se o Congresso não editar, o que eu vou fazer? Fechar o Congresso? Prender o cara? Não vou resolver dessa forma, né? Então, aí fica um problema. Porque, veja, se eu sou o guardião da Constituição, se eu configurei uma omissão que é inconstitucional e que gera prejuízo, se quem tinha competência para legislar sobre aquele assunto não o faz, não cabe a ninguém, a não ser a mim, resolver esse problema. Então, eu acho que um ponto que seria importante para a gente colocar para abrir essa possibilidade excepcional de legislar positivamente, gerando eventualmente alguns impactos orçamentários, é a configuração de uma omissão inconstitucional que não chegou a ser sanada por quem de direito e competência. Então, seria necessário eu dar essa oportunidade, e isso foi interessante porque aqui no Brasil, a gente começou a utilizar as sentenças manipulativas de efeito aditivo, que são oriundas aí do direito italiano, quando
houve aquela questão da greve do servidor público. Inclusive, na decisão, foi bastante interessante, porque o Supremo foi muito cauteloso. Ele colocou, olha, a Constituição Federal há mais de 30 anos prevê a questão da legislação sobre a greve do servidor público. Ao longo desse tempo todo, inúmeras greves foram travadas, inclusive com abusos, justamente por não haver legislação da questão. Então, permitir que essa omissão continue vai estar gerando, inclusive, uma desigualdade entre os servidores públicos e as pessoas da iniciativa privada que têm efetivamente um controle para poder atuar em questões de greve. Então, por isso se entendeu que deveria se estender a lei de greve do empregado, né, para o serviço público. Então, houve uma cautela de demonstrar, olha, a omissão existiu, existe há longo tempo, está há 30 anos que ninguém regula esse assunto, e eu estou vindo aqui para justamente suprir e evitar o abuso, evitar uma violação à isonomia. Então, acho que nesse caso, por exemplo, da extensão do benefício fiscal, o grande lance seria esse. Olha, eu tenho sem extensão um malefício concorrencial, eu tenho sem extensão uma violação à isonomia, eu tenho sem extensão a dificuldade de atingir determinadas finalidades, eu dei ao Poder Legislativo a possibilidade de fazer extensão, acho que isso seria importante notificar para que em um dado período o Poder Legislativo possa atuar. Ele não atuou no prazo que foi fixado, então eu, como guardião da Constituição, sou instado a ter que suprir essa norma até que o Poder Legislativo faça. E aí, com isso, a gente abre uma cognição limitada, obviamente eventual e residual, mas garante os direitos constitucionais. Porque uma das coisas que eu vejo com grande dificuldade hoje é que o Congresso ele não atua em N fatos. A gente tem omissão inconstitucional em diversos aspectos que geram impacto orçamentário, os tributários são claros, né? Questões de dedução de imposto de renda, e foi recentemente admitida, né, o uso de sentença manipulativa com efeito aditivo no direito tributário para esse fim, na ADI 5583, no caso de deficiente físico. Então, assim, várias questões estão sendo postas hoje. A própria questão da tributação da pensão alimentícia e o reflexo que pode gerar dentro da tributação da família. Então, tudo isso são o quê? O Congresso Nacional não legislando, porque é uma matéria que, obviamente, não dá voto. Né? Ninguém vota naquele que divulga sobre dedução do imposto de renda da pessoa física, porque ninguém entende sobre a tributação da pessoa física. E os tributaristas geralmente estão focados na pessoa jurídica, porque é ali que você consegue realmente fazer o seu dinheiro, ser contratado, etc. Então, a pessoa física está morta, por isso que ninguém pensa na legislação da pessoa física. Então, acho que essas questões elas precisam ser melhor debatidas para justamente a gente entender, né, que o ativismo judicial ele pode ter lugar e eu acho que ele precisa ter lugar quando você tem uma situação residual de omissão que aí só compete ao guardião da Carta Constitucional da última palavra. E aí, se ele não der, como é que a gente fica? Numa situação de realmente inconstitucionalidade permanente, como existem diversas outras questões que ainda não foram levadas ao Poder Judiciário. O que você acha, Davi? Perfeito, perfeito. Eu, assim, a sentença manipulativa com efeito de aditiva, né, eu só vejo que ele pega um momento, ele acaba copiando assim, uma legislação análoga, né, existente, para aplicar no caso concreto, e pede para fazer o ajuste, vamos dizer assim, na norma. Né? Então, eu acho que nesse momento que o poder poder judiciário pede ao poder legislativo esse ajuste da norma, e se esse ajuste da norma não for feito, eu acho que é um efeito. E se for feito, pelo menos nesse lapso de tempo, ele está atuando como legislador, nesse caso, como legislador positivo, porque a norma continua em vigor. Sim. Né? Aí, Micaela, eu acho que nesse caso, aquela técnica alemã que eu falei, que é a declaração de inconstitucionalidade por nulidade de pronúncia, sem pronúncia. E aí ele tem as mesmas características de uma sentença interpretativa, que é da sentença manipulativa com efeito aditivo, mas ele não gera efeito no mundo jurídico naquele momento. Sim. Ele pede para o legislativo corrigir, mas enquanto o legislativo for corrigir, não está gerando efeito jurídico, ou seja, o Poder Judiciário não está atuando como legislador positivo, não vai ter problema que vai violar o princípio da separação dos poderes, porque quem legisla é o legislador, quem julga é o judiciário, etc.
E é uma técnica que busca conciliar, né, os interesses ali do judiciário, que é um interesse sempre voltado para guardião da Constituição, né, com os interesses do Estado, que vai dar um tempo para ele, olha, vamos suspender aqui a norma, ela não vai gerar efeito no mundo jurídico, e vamos corrigir. Né? Há uma ideia de conciliação, né? Há uma ideia aí de. Mas isso eu ainda não, eu estudei bastante, tá? Eu ainda não vi aplicado no Brasil, mas poderia ser uma extensão ou seja, uma proposta para melhorar a sentença manipulativa com efeito aditivo, talvez, né, de suspender a norma e dar um tempo para o legislador corrigir a norma ou até revogar, né, se considerar inapta, vai lá e revoga. Não, Né? excelente, Davi. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar sim, são alternativas, porque o meu receio maior é justamente se fechar a porta para o Poder Judiciário, para ele poder fazer suprir, na verdade, né? Essa omissão, essa omissão que gera uma inconstitucionalidade forte, e existem opções à disposição, né? Então, acho que é isso que a gente tem que estar refletindo e divulgando, e eu acho que essa é um mérito enorme do seu trabalho, que, mais uma vez, eu parabenizo, porque realmente vai sair um livro daí sensacional, porque as reflexões foram extremamente profundas, eu diria. A sua dissertação de mestrado mostra como a academia não é apenas uma discussão etérea, né? Porque normalmente as pessoas têm essa reflexão, quando elas imaginam, vou fazer mestrado, doutorado, isso é uma coisa para falar sobre a influência do galho seco na vida social do macaco, ou seja, nenhuma, não tem relevância qualquer. Mas não, a academia ela pode produzir estudos que são extremamente importantes, que geram efeitos e resultados na nossa discussão prática do dia a dia. Quem está atuando em relação à discussão de um benefício que é inconstitucional, quem está analisando o benefício que vai ser concedido, qual é a sua finalidade ou não, até que ponto eu devo fazer essa concessão, quais são os critérios que eu devo utilizar para esse fim, será que eu preciso me preocupar com essa relação de proporcionalidade entre o benefício, entre a medida adotada e o resultado, será que ele é necessário, será que é o melhor meio necessário para essa finalidade? Então, esse convite que você faz é algo extremamente prático que traz aí uma visão republicana em cima do benefício fiscal, que me parece que no momento ainda não foi chancelado sobre essa ótica republicana, né? Ele ainda está meio que isolado numa casta e ele precisa desse banho de república, de democracia, de transparência e de debate. Então, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigada por você ter dividido com a gente aqui nessa 1 hora e pouco todo o seu conhecimento e o seu estudo. E eu tenho certeza que foi super útil para todo mundo aqui que estava acompanhando. Eu acho, Micaela, que essa foi a mensagem final, né? Que a análise econômica traz. A gente sair daquele direito positivista, formalista, aquele direito de Kelsen, né? A teoria pura do direito, um sistema de lógica fechado, né? E tentar entender o direito não só com esse legalismo todo, com esse formalismo que é importante, mas também com a sua função social. Exatamente. A sua função social, tanto defendida pelo jurista italiano Roberto Bobbio, né? A função social do direito, o seu dirigismo, o que ele está trazendo de resultado para o mundo mundo dos efeitos, né? Para o mundo dos fatos. Então, é essa reflexão, sair daquele dogmatismo, sair daquele saber jurídico, para pensar fora também, de maneira pragmática, pensando na eficiência e pensando também, principalmente, na função social do direito. Né? Eu acho que é esse o grande... E a gente pegou um instrumento que é o incentivo fiscal, mas que também pode ser aplicado para outros institutos jurídicos que existentes também, e isso é muito comum. Se pegar a literatura de análise econômica do direito, há muito estudo baseado em responsabilidade civil, estudo baseado em contratos, né, estudo em direito imobiliário, estudo em direito penitenciário, tudo trazendo esses instrumentos da economia para trazer a reflexão do direito de uma maneira pragmática, eficiente, né, e pensando nos efeitos das normas. Eu acho que esse aí é o recado, né? Não, com certeza. O advogado Ricardo Mello está parabenizando aqui você pelas reflexões e pela sua proposta, dizendo que esses novos índices de mesuração
dizendo que esses novos índices de mesuração do direito são extremamente relevantes, né? E sem dúvida, acho que você contribui muito com essa visão prática, né, do direito. Tem muita gente que está entrando aqui no final da live, então já quero dizer para vocês que essa live vai ficar gravada. Então, quem entrou no final, quem entrou no meio, que quer assistir desde o início, porque realmente o Davi trouxe para vocês toda uma razão, né? Por que ele escolheu esse tema da análise econômica do direito para avaliar os benefícios fiscais, a total falta de controle que existe hoje com relação à eficiência desses benefícios, alternativas, né, para que a gente possa melhorar esse contexto. Então, realmente, foi uma live extremamente rica, com pontos muito práticos para a nossa atuação e para o nosso debate em relação a benefícios, e ela vai estar gravada aqui para você poder assistir desde o início. Tá bom? Gente, um beijo grande. Muito obrigada por tudo. Davi, maravilhoso estar aqui com você mais uma vez. Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Quero ser avisada quando houver a publicação do livro que a gente vai estar divulgando aqui e com certeza recomendando também. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela oportunidade, Micaela. Um abraço. Abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau.